Olá, minha gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da terceira série e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre sobre as unidades de conservação brasileira. Na aula passada nós falamos então sobre os biomas brasileiros, né? Falamos de alguns como a Amazônia, falamos um pouco sobre o Cerrado, a Mata Atlântica. Hoje vamos falar sobre quais são as unidades de conservação que existem nesses biomas e que são ainda hoje conservados patrimônio, né, do nosso Brasil. Unidades de conservação. As unidades de conservação são espaços destinados à preservação ambiental. Com o intuito de preservar ambientes do patrimônio natural e cultural do Brasil, foi criado no ano de 2000 a Lei Nacional 9.985. Conforme essa lei, a União, os estados e os municípios podem criar novas unidades de conservação. No Brasil, essas unidades são definidas como áreas que possuem características naturais relevantes e cujo ecossistema necessita de proteção e conservação. Então, quando eu falo de áreas de proteção, estou falando de áreas de proteção ambiental. Então, tanto tem que se proteger a flora, como também tem que se proteger a fauna. E aí ela é característica de cada bioma, né? Porque cada bioma ele muda a vegetação, muda a fauna. Então, existem várias unidades. E o Estado também ele pode criar, né? Pode formalizar, conforme a lei, algumas áreas de conservação. Histórico das unidades de conservação. Existe a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que é o Plano Nacional do Meio Ambiente. Isso aí veio da criação, então, do IBAMA. O IBAMA foi criado em 1989 e formou-se a partir da fusão de 4 entidades brasileiras que trabalham na área ambiental. Existe a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, o IBDF e o SUDEP, Superintendente da Borracha, mas o SUDEP, Superintendência de Pessoa, formou então o IBAMA. É o órgão executivo responsável pela execução do Plano Nacional do Meio Ambiente, que é o PNMA. A partir de 1989, a responsabilidade da gestão das unidades de conservação em nível federal e a coordenação da rede das unidades de conservação estadual e do município é do IBAMA, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, nós sabemos que existe o órgão do Ministério do Meio Ambiente, que tem o IBAMA, então, que está um subórgão disso. Então, agora é o IBAMA que cuida de todas essas unidades de conservação que estão aí espalhadas pelo Brasil. Existe o Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002. Ela regulamenta os artigos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Em 2003, foi criado o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. Sobre a coordenação do governo federal, com recursos da União e de doadores, o programa é executado por agências governamentais e ONGs, que trabalham em parceria na Amazônia, em Brasília e no Rio de Janeiro. Quais são os objetivos principais? Criação de novas unidades de conservação e a consolidação das já existentes. A meta é proteger 500 mil quilômetros quadrados do bioma Amazônia até em 2012. Só que, é claro, nós já sabemos que isso aí já ultrapassou, porque existem, então, outras áreas de unidade de conservação. Porque, apesar do IBAMA ter sido criado em 1989, hoje, no ano de hoje, nós já temos aí uma diversidade de áreas que estão sendo protegidas. Tanto de área indígena, né, como também áreas que estão um pouco mais isoladas. Em 2006, foi feito um decreto de 5.758, de 13 de abril, que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. Seus princípios, diretrizes, objetivos, estratégias e dá outras providências. O objetivo principal, estabelecer até 2015 um sistema que é abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representadas e efetivamente manejadas. Em 2007, teve uma lei número 11.516, de 28 de agosto, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes, de Conservação e da Biodiversidade. O Instituto Chico Mendes ele altera as leis que existem, que já existiram aí, né, e também dá outras providências. Mas a principal ideia sobre a questão dessas leis, principalmente a Lei 11.516, é principalmente a questão do desenvolvimento, a preservação e também a sustentabilidade. Atualmente o Brasil possui 728 unidades de conservação, sendo que existem diferentes tipos de unidades, cada uma recebendo uma classificação de acordo com suas características e objetivos a serem atingidos. Essas unidades podem se destinar à produção, à exploração sustentável de recursos naturais e preservação total do ecossistema, realização de pesquisa, visitação para promover a educação ambiental e etc.
Bom, as unidades de conservação de proteção integral existem as que têm por função conservar o ambiente natural, permitindo o uso indireto de recursos naturais que não envolva coleta, dano ou consumo. Existem as estações ecológicas, a reserva biológica, o Parque Nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Existem as unidades de conservação de uso sustentável, que unem a ação humana para a conservação de recursos, permitindo a exploração, mas com garantia de não serem usados em excesso. Também é permitido moradia, por exemplo, áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Classificação das unidades de conservação. Existe aí os parques nacionais, a reserva biológica e a reserva ecológica. Qual é a diferença deles? No Parque Nacional, as áreas que apresentam características naturais destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental. A reserva biológica é a unidade de conservação destinada ao abrigo de espécies da fauna e da flora com importante significado científico. E existe a reserva ecológica, que é uma área permanente que objetiva a proteção e manutenção do ecossistema. Então, nós temos aí vários exemplos, Por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, nós temos aí de reserva biológica, nós temos a do Tiguá e a reserva ecológica do Sebui. São exemplos aí de parque, reserva biológica e reserva ecológica. Estação ecológica, espaços destinados à realização de pesquisas básicas aplicadas à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento de educação ambiental. Áreas de proteção ambiental, unidade de conservação destinada ao desenvolvimento sustentável, sendo que em algumas áreas já é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que haja proteção da fauna e da flora, da qualidade de vida e da população local. Área de relevante interesse ecológico, área que abriga espécies raras da fauna e flora que possui grande biodiversidade. Também tem a Floresta Nacional, que é a unidade de conservação estabelecidas para garantir a proteção de recursos naturais, como sítios arqueológicos, desenvolvimento de pesquisas científicas, lazer, turismo e educação ambiental. Exemplo, nós temos a Floresta Nacional do Rio Preto e nós temos aí a APA, a Área de Proteção Ambiental do Arquipélago de Fernando de Noronha. Reserva extrativista é o espaço utilizado para populações locais que realiza extrativismo vegetal e ou mineral. Essa unidade de conservação objetiva a realização de atividade econômica de forma sustentável. Existe também o refúgio da vida silvestre, que é uma área destinada à proteção de ambientes naturais para a reprodução de espécies da flora local e da fauna migratória. Tem também a reserva da fauna, área destinada ao estudo sobre o manejo econômico e sustentável das espécies nativas, e também a reserva de desenvolvimento sustentável, que visa a preservação da natureza, de modo que a qualidade de vida das populações adicionais seja assegurada. E também existe a reserva particular natural, que é a área privada, que tem por objetivo conservar a diversidade biológica. Então nós temos como exemplo aí o arquipélago dos Alcatrazes, que agora é refúgio da vida silvestre. Nós temos aí também o Rio das Furnas, em Santa Catarina. E também nós temos a reserva da fauna, que é uma unidade sustentável. Qual é a importância das unidades de conservação? As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas institucionalizadas com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados e promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. A criação das unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca de conservação do meio ambiente. Existem também muitos diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas, que é o que eu mencionei lá no começo. Por ser uma região natural, que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecer recursos para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Preservar o meio ambiente é um ato importante, não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nele que estão os recursos naturais necessários para sua sobrevivência, como a água, alimentos, matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar.
Daí, então, a grande importância de se preservar, então, essas áreas, né, ou esses biomas, principalmente pelas matérias-primas, né, principalmente também por proteger a flora e a fauna, e também tem a questão da água, né, porque a água também nós precisamos dela, apesar de ser matéria bruta, a gente precisa dela também para poder sobreviver. Então, é necessário essa preservação, né, para proteger esses recursos. Bom, agora o que nós aprendemos nessa aula, vamos agora para o exercício. Vamos ver o que vocês lembram do que foi falado durante essa aula. Vamos lá? Existem diferentes tipos de unidade de conservação que, segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, divide-se em 2 grupos com características específicas: as unidades de conservação integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Analise a alternativa que cita corretamente uma unidade de conservação de uso sustentável. E aí, será que você lembra qual é essa unidade de conservação de uso sustentável? Vamos lá. Letra A, Parque Nacional. B, Estação Ecológica. C, Reserva Biológica. D, Monumento Natural. Letra E, Área de Proteção Ambiental. E aí, qual é a sua resposta? Bom, então a resposta certa é a área de proteção ambiental. Essa área de proteção ambiental, nesse caso, ela serve justamente para o uso de recursos sustentáveis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para acessar essa aula, né, e vê-la novamente, você pode acessar a nossa plataforma, tá? E aguardo vocês até a próxima aula. Muito obrigado.